A graça e a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao verso 16, que nos fala a respeito da escolha dos 12 apóstolos. O texto nos fala assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus passa a noite orando a fim de tomar uma decisão pela manhã. E qual era a decisão a ser tomada? Escolher, dentre seus muitos discípulos, 12 homens que ele designou como apóstolos. Homens estes, segundo a gente lê lá em em Marcos, para ser mais exato, capítulo 3, verso 14, que deu autoridade, inclusive, para expulsar demônios. Mas lá em Marcos diz que Jesus chama esses homens para estarem perto dele. Então a primeira coisa que a gente entende é que para nós tomarmos uma decisão, nós temos que aprender com Jesus aqui, que nossas decisões precisam ser tomadas em oração. Que por mais absurda que seja a nossa decisão, quando é dirigida pelo Espírito Santo, aquilo dá certo. Vai avante, prospera. Agora, quando nós tomamos decisões infundadas, sem um posicionamento firme na presença do Senhor, sem a direção de Deus, e somos guiados somente pela nossa vontade, pelos nossos achismos, muitas vezes, nós vamos, infelizmente, errar. E errar de forma que podemos causar grandes prejuízos e grandes danos para nossas vidas e talvez até para a sociedade. Jesus, quando escolhe esses 12, ele escolhe homens que, humanamente falando, e dentro da nossa visão, não seriam pessoas qualificadas para o ministério. Pessoas que não tinham as devidas qualidades, pessoas simples, pescadores. Como é que você dá autoridade para pessoas começarem um grande ministério, uma grande obra, para pessoas tão simples? No entanto, foram essas pessoas que o Senhor escolheu. Mas ele não escolheu segundo o critério humano, ele escolheu segundo o critério da direção do Espírito Santo, segundo aquilo que Deus havia estabelecido. E nós precisamos tomar decisões da mesma forma, para que nós não venhamos errar, ou se errar o menos possível. Porque, irmãos, quando nós não oramos para tomar decisões, nós somos geralmente guiados pelas nossas vistas, pelas nossas vontades, pelos nossos gostos, por aquilo que nós achamos o mais importante. Isso é fatal e é natural. Tanto que quando Abraão, infelizmente houve uma discussão dentre os pastores de Abraão, junto com os pastores de Ló, disputando quem que tinha mais riqueza, quem tinha mais prosperidade, quem que tinha mais bens materiais. Devido àquela situação, e a coisa se tornou tão grave, que Abraão chama Ló e diz: olha, se você escolher um lado, eu vou para o outro. Mas nós somos parentes e não é conveniente que nós estejamos brigando. E diz que Ló, então, ele toma a frente, ele faz a escolha. Ele não dá prioridade para o tio, que era Abraão. Ele toma a decisão. E qual é a decisão que ele toma? As campinas verdejantes, mas que davam em direção a Sodoma e Gomorra. Então a direção que Ló tomou foi uma direção que foi para a sua ruína, para a perda dos seus bens, para a perda da sua família. Causou grande estrago na sua vida. Então quando Jesus ele passa a noite orando, e levanta pela manhã e vai buscar o Senhor, e na direção do Espírito Santo, melhor dizendo, e vai escolher entre os seus muitos discípulos, os homens que queriam compor esse ministério apostólico, ele toma uma decisão dirigida por Deus. Tanto que diz que ele chama para si, como diz lá em Marcos 3,14. Ele chama para si, para estarem com ele. E lá em Marcos também diz que ele deu autoridade para esses homens. Não sei se você já observou qual foi o critério utilizado na escolha, por exemplo, dos evangelhos e das cartas que foram escritas. Não sei se você sabe, mas o critério utilizado pela igreja primitiva e que posteriormente foi utilizado para fazer essa escolha, quais seriam os livros que iriam compor o Novo Testamento,
O critério utilizado foi, teria que ser o escrito ou por um apóstolo ou alguém muito ligado a este apóstolo. Tanto que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos não foi apóstolo, mas ele, segundo a tradição, ele andou com Pedro. Então nós temos o Evangelho de Marcos, que poderíamos chamar o Evangelho segundo Pedro. Porque, na verdade, como Marcos foi discípulo de Pedro, Pedro, então, passa, melhor dizendo, para Marcos toda a história, tudo aquilo que aconteceu, e Marcos registra. Então, se nós temos o Evangelho segundo Marcos, é porque este homem andou juntamente com Pedro. Depois nós temos Mateus. Mateus foi um apóstolo de Jesus. Mas nós temos Lucas. Lucas não foi apóstolo. Lucas, ele foi um homem que andou na companhia de um grande apóstolo, que foi o apóstolo Paulo. Então, tanto que o único evangelho e o único escritor de toda a Bíblia gentio era o Lucas, que era o médico. Lucas não era judeu, Lucas era gentio, ele era um assírio. E, no entanto, este homem foi usado por Deus para trazer uma grande revelação, que é o Evangelho de Lucas. Não só escreveu o Evangelho de Lucas, como escreveu a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos. E nós temos João. João, nós bem sabemos, ele foi o apóstolo amado, como a gente entende nas Escrituras Sagradas, no próprio Evangelho. E nós temos depois dele, nós temos as cartas paulinas, que são 13 cartas. Nós temos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor. Muitos dizem que foi Paulo, outros não sabem, e nós não sabemos ao certo. Então, alguns dizem que foi Barnabé. Mas, independente, foi alguém que andou junto de um apóstolo. Pelo menos nós temos esse entendimento. Nós temos depois Tiago. Tiago foi quem? Irmão de Jesus. Nós temos Judas, uma carta muito pequena antes do Apocalipse, também irmão de Jesus. Aí nós temos 1 e 2 Pedro, nós temos 1 e 2 e 3 João, nós temos o Evangelho de João, nós temos Apocalipse, escrito por apóstolos, ou por um apóstolo em particular. Então nós temos que entender que até o critério escolhido das cartas, dos evangelhos, foram pessoas, ou eram apóstolos, ou eram pessoas ligadas a algum apóstolo. Então nós vemos que o critério, o zelo. Então tudo isso, irmãos, começou naquele dia que o Senhor passou a noite em oração, durante toda a madrugada orando, buscando o Senhor a direção para, pela manhã, escolher para si 12 homens. Homens que teriam um grande privilégio de começar, dar início à igreja. Mas também homens que teriam uma grande responsabilidade de ser aqueles que seriam o canal para que a palavra do Senhor, o Novo Testamento, chegasse até nós. Então, quando nós falamos a respeito dos apóstolos, nós temos que entender que quando morreu o último apóstolo, os apóstolos também finaram. Nós não temos apóstolos hoje. Eu sei que em muitas igrejas, em muitos lugares, há pessoas que têm o nome de apóstolos. Eu quero dizer para você que esse ministério apostólico terminou. Porque para ser apóstolo havia alguns critérios. O primeiro critério para ser um apóstolo, ele tinha que ser comissionado pelo Senhor. Segunda coisa que nós temos que entender é que esses apóstolos que foram comissionados pelo Senhor, eles também tinham que ter uma autoridade apostólica, operar sinais e maravilhas. Era isso que era necessário. Terceira coisa, tinha que ter visto Jesus ressurreto. E quarta coisa, tinha que andar com Jesus. Então, quando nós olhamos os apóstolos atuais, a gente questiona se essas pessoas são apóstolos ou não. É igual um determinado pessoa que falou, olha, você é apóstolo? Nossa, nem parece que tem 2000 anos. É mais ou menos isso. Então nós temos que tomar cuidado, porque surgem pessoas com títulos e que a gente sabe que, biblicamente falando, não condiz com aquilo que o Evangelho nos ensina. Uma outra coisa que nos chama a atenção em relação a essa escolha desses 12 é que quando Jesus chama, será que não gerou um espírito de inveja no coração de muitos daqueles que estavam ali? Por que Jesus chamou Pedro? Por que chamou Mateus? Por que chamou João? Por que chamou Tiago? Então, certamente algumas pessoas, eles certamente criticaram a escolha. Mas como Jesus ele chamou para si
a quem ele quis escolher, porque Marcos diz isso, ele escolheu quem ele quis. Ou seja, a escolha pertence a Deus. A escolha do Senhor. O ministério, quem coloca no coração das pessoas é o Senhor. Então esse ministério que Deus colocou na vida desses homens foi algo estabelecido pelo próprio Senhor. Não partiu deles. Então ninguém pode dizer, eu me fiz pastor. Não. Nem o seminário forma um pastor. O seminário, ele dá credenciais, capacitação para alguém exercer até mesmo o pastorado. Mas o pastor é alguém comissionado pelo Senhor para o ministério. Ele vai para o seminário para se preparar para esse ministério. Mas não é o seminário que dá a credencial para que a pessoa se torne um pastor. O pastor é algo que é divino, é um ministério. É igual o diaconato, é um ministério. Não é algo que as pessoas tomam a decisão, agora eu vou me tornar pastor, vou me tornar diácono. Não é assim que funciona. É um chamado divino, é um ministério dado pelo Senhor. Outra coisa que nós temos que observar que a escolha desses homens foram escolhas de pessoas que das mais diversas ideologias, pensamentos mais diversos. Por exemplo, Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos, que trabalhava para Roma. Estava a serviço de Roma. Era um homem que tinha um envolvimento com Roma. E, no entanto, ele chama um Simão, chamado Zelote, que era um homem que queria se desvencilhar de Roma. Então, você imagina a briga que poderia ter tido ali. E, no entanto, nós não, em momento algum, nós encontramos tal coisa, porque o Senhor orou para fazer a escolha. O Senhor orou para escolher a pessoa exata no momento certo. Porque a igreja, irmãos, é representada através desses 12 homens. Pessoas das mais diversas ideologias, com pensamentos diferentes, com vontades diferentes, com a visão diferenciada. E, no entanto, eles formaram o colégio apostólico, eles foram os responsáveis pelo nascimento da igreja e estiveram à frente trabalhando, se dando em prol do reino. Então a igreja ela não tem que ser uniforme, mas ela tem que estar unida. Porque se nós esperarmos uniformidade na igreja, nós nunca teremos. Cada um tem um pensamento, cada um tem um gosto, cada um tem uma vontade. E, no entanto, a igreja ela é formada por essas pessoas. Pensamentos diferentes, muitas vezes ideologias diferentes, mas que não fogem do critério principal, que é a fonte, que é Jesus Cristo, que é a razão da nossa existência, que é a razão do nosso ser. Então, para nós tomarmos decisões, temos que tomar decisões em oração. Porque Jesus chama 12, apesar de ter um traidor. Então a Bíblia nos mostra que dentro da igreja também nós temos o joio. O joio faz parte da igreja. O joio está ali. Parece ser o melhor, parece uma pessoa bem intencionada, mas ele é um traidor. E a nossa igreja, as nossas igrejas, melhor dizendo, estão cheias de pessoas assim. Por que nós temos tantas divisões, tantas contendas, tantas dificuldades, muitas vezes, em fazer a obra do Senhor? Porque, infelizmente, o joio está em nosso meio e atrapalha, causa estrago, causa tristeza, causa dano, dá até mesmo prejuízo. Então, essas pessoas estão ali? Estão. Mas compete a nós buscar do Senhor sempre a direção, porque a maioria sempre vai ser do bem. O mal, ele pode até estar ali infiltrado, pode até influenciar alguns, mas não a todos. Por isso que nós temos que passar sempre a noite em oração. Nós temos que buscar de Deus sempre a oração. Como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. Você tem que tomar uma decisão? Ore. Você precisa tomar um posicionamento? Ore. Você precisa da direção do Espírito Santo para algo? Agora, oração específica. Observe que Jesus passa a noite orando, porque pela manhã ele tinha que tomar uma decisão. E qual era a decisão? Chamar para si, ou escolher dentre os seus discípulos, 12 homens que se fariam parte do seu colegiado. Então esses homens, e esta oração que Jesus fez, foi uma oração específica. Então nós temos que também ter uma oração específica. Nós temos que fazer a oração de acordo com a direção que o Espírito Santo nos dá dentro daquilo que nós temos que tomar a decisão. Então não temos que orar simplesmente por orar, mas orar para tomar a decisão correta. Aqui nós encontramos o Senhor, então, chamando. Tanto que a igreja ela está firmada na doutrina dos apóstolos. Tanto que a igreja, lá em Atos capítulo 2, diz que a igreja ela perseverava na comunhão e na doutrina
doutrina dos apóstolos. Então esses apóstolos eles tinham mais do que uma responsabilidade de conduzir um grupo, de conduzir uma igreja, mas também de doutrinar, de ensinar, de capacitar, de mostrar o que era verdade. Porque falsos apóstolos também surgiram. Falsos homens se passando por homens de Deus surgiram também naquela época. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala a respeito dos falsos apóstolos. E ele fala a respeito das credenciais apostólicas. E essas são as credenciais. Então, apóstolos hoje existem? Não, não existem. O último apóstolo a morrer foi João. O primeiro apóstolo a morrer foi Tiago, seu irmão. Um morreu decapitado, o outro morreu de morte natural. Mas todos morreram. E no momento que eles morreram, acabou também o apostolado. Então, se você conhece alguém que se diz ser apóstolo, eu confesso para você que você está conhecendo uma pessoa que, infelizmente, não é apóstolo. Aqui, um critério muito básico. E outra coisa que nos chama a atenção, que quando esses homens foram chamados, eles foram chamados não somente para ter uma responsabilidade, não somente para escrever ou para doutrinar, eles foram chamados para testemunhar. A firmeza que eles tinham era muito grande. O posicionamento que eles tinham era muito grande. Quando eles foram presos, e nós encontramos isso tanto lá no capítulo 4 de Atos, capítulo 5, nós encontramos isto. Nós encontramos quando Paulo foi preso, quanto que ele sofreu, quanto que ele padeceu em prol do Evangelho. Eu quero dizer para você que não foram só eles. A igreja como um todo passa por dificuldades, passa por provação. Mas a igreja, quando ela é comissionada pelo Senhor e tem um posicionamento com Deus, ela não se afasta do Senhor, ela continua testemunhando. Tanto que Pedro toma a palavra quando está diante das autoridades judaicas, ele diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos. É um posicionamento, irmãos. Esses homens foram chamados, posteriormente, aqueles que poderiam dizer assim, mas isso não tem qualidade. Eles são tão inferiores, são pessoas simples demais, são pessoas que não têm grande cultura. Mas Deus os chamou. Deus os comissionou e Deus os preparou. E essa é a diferença. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Jesus passou a noite em oração. Porque Jesus passou a noite buscando a Deus a direção aquilo que ele teria que tomar a decisão pela manhã. Então eu quero convidar você a tomar decisões, mas decisões dirigidas por Deus. Não tome nenhuma decisão impensada, sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Porque decisões, irmão, nós temos que tomar muitas. Critérios nossos não valem na escolha. Se nós temos um Deus que pode nos auxiliar, busque de Deus a direção certa. Talvez você tenha que fazer alguma decisão, tomar uma decisão amanhã. E essa decisão ela pode influenciar de forma muito positiva, se for dirigida pelo Senhor, ou pode também trazer grande prejuízo para a sua vida se você tomar a decisão simplesmente pelos seus critérios, pela sua vontade, pelo seu querer. Então quero convidar você a buscar a Deus em direção. O Senhor passou a noite orando. Diz o texto, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A escolha de Deus, a vontade de Deus, o que prevalece tem que ser a vontade do Senhor e não a nossa. Talvez você até acerte na escolha, mas eu quero dizer, procede de Deus, você buscou a Deus, que bom. Então a honra e glória será do Senhor. Agora, se você escolheu e deu certo, a honra e glória será somente sua. Então busque a Deus a direção, clame ao Senhor. Eu sei que não é fácil tomar decisões, mas quando o Senhor está no controle, certamente vamos tomar a decisão certa. Conta a história de um homem que ele era muito rico, mas um homem muito crente, muito piedoso. E ele tinha uma fazenda, um homem que criava muito gado. Um dia ele tinha que tomar a decisão de comprar um reprodutor para sua fazenda, um boi reprodutor. E ele foi então fazer a escolha de um bom reprodutor. E naquele monte de boi que havia ali, que estava à venda naquele comércio, ele então escolhe, ele pede a Deus que o abençoe, que dê a direção a ele certa. E ele escolhe até um boi feio, aparentemente sem
sem muitas qualidades para ser um bom reprodutor. Mas Deus indicou exatamente aquele, ele sentiu de Deus que seria aquele. E a pessoa que estava com ele falou assim, mas tu vai escolher esse? Esse aí é muito feio. Olha aquele outro lá, aquele outro tem muito mais porte, aquele outro parece que é muito mais sadio, uma aparência melhor. Mas ele falou, não, mas eu orei, eu senti de Deus escolher este. E escolheu. Para resumir a história, ele falou que foi um dos melhores reprodutores que ele teve na fazenda dele. E aquele que aparentemente era o melhor, não foi tão bom assim. Então quero dizer para você que quando nós escolhemos em oração, Deus nos direciona no lugar certo. Ainda que aos olhos de muitos seja algo que não é conveniente, que não é propício, que não é indicado, que não é o melhor, mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo, pode ter certeza, vamos fazer a melhor escolha. Amém? Então, ore, peça a Deus direção em tudo, para que você possa tomar as melhores decisões dirigidas pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde.